Estamos começando o 6º dia de data FIFA e o 2º dia com os jogos de seleções. Falaremos sobre as eliminatórias da Euro. Temos algumas seleções aqui que podem ficar pelo caminho já nesse sábado. Vou falar sobre o País de Gales, sobre a Croácia, sobre a situação da Holanda e também a situação da Suíça e Israel, que estão no mesmo grupo e podem ficar de fora ou podem se classificar as duas. Tá? Na Série B do Campeonato Brasileiro, todos os jogos acontecem no mesmo horário e todos os jogos são muito importantes, principalmente para as equipes que têm 58 pontos para baixo, né? Que em caso de não vitória nesse sábado ou nesse final de semana, praticamente dão adeus à chance de disputar a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. E temos um jogo atrasado entre Fortaleza e Cruzeiro. As duas equipes estão numa situação complicada, né? Porque o Fortaleza, ele aplicou muitas suas fichas na Sul-Americana, acabou derrotado pela LDU nos pênaltis, e a campanha do Fortaleza pós-derrota para a LDU não foi boa. E o Fortaleza está numa distância considerável do grupo da Libertadores, né? Do Flamengo para cima a distância é bem grande, né? Já são 14 pontos de diferença, mesmo a equipe do Fortaleza tendo 2 jogos a menos. Então, mesmo que vença esses 2 jogos, o Fortaleza ainda fica numa distância considerável. Não dá para bater o martelo ainda que o Fortaleza fica de fora, mas é uma situação muito difícil. E o Cruzeiro já começa a ver uma situação de ameaça forte, né? Porque o Cruzeiro tem o pior ataque da competição, tem a melhor defesa, mas tem o pior ataque da competição. Falta para o Cruzeiro um goleador e até então o Cruzeiro está se agarrando nessa situação de 2 jogos a menos. Hoje é um desses jogos. E o Cruzeiro tem que ao menos pontuar ou tentar aproveitar essa fase ruim do Fortaleza para tentar uma vitória, né? Porque os adversários diretos do Cruzeiro estão vencendo e a situação do Cruzeiro está se complicando. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 18 de novembro. Vamos começar nas eliminatórias da Euro às 11 horas da manhã. Felizmente nós temos um jogo, pelo menos, espaçado em relação aos horários para a gente poder focar. Não é um jogo suprassumo, não tem um grande entretenimento por aqui, mas é um jogo de importância porque o País de Gales ainda tem 2 partidas para fazer e precisa dessa vitória contra a Armênia fora de casa para buscar uma classificação. Ainda existe um mundo onde a Armênia se classifica, mas é um mundo, assim, vamos dizer, muito difícil de acontecer, né? Deixa eu dar uma olhada no último jogo da Armênia. A Armênia joga com a Croácia. Então, para a Armênia buscar uma classificação por aqui com 7 pontos, a Armênia precisa vencer a equipe do País de Gales em casa, não é uma situação impossível, iria para a última rodada com 10 pontos e enfrentaria a Croácia. Qual que é o grande problema? A Croácia vai enfrentar a Letônia nessa rodada, a gente vai falar desse jogo. Então a combinação de resultado que a Armênia precisa é uma combinação difícil. A Armênia precisa que a Croácia tropece contra a Letônia, que é uma seleção acessível, supondo que a Croácia empate. Não vou nem falar que a Croácia vai perder, supondo que ela empate. A Armênia precisa vencer País de Gales para chegar na última rodada com 10 pontos, a Croácia com 11, e aí a Armênia teria que vencer a Croácia no confronto direto. Não é uma situação impossível, mas é uma combinação um pouco mais improvável, né? Porque em caso da Armênia vencer a seleção do País de Gales e a Croácia vencer a Letônia, a situação da Armênia se complica porque a Croácia jogaria por um empate, né? Mas ainda existe um mundo, né? Um cenário aonde a equipe da Armênia consegue uma classificação, tá? Por isso a gente tem que levar em conta que é uma partida um pouco mais complicada para o País de Gales, que nesse momento tem uma cotação próximo de 2, mas na minha opinião é uma cotação arriscadíssima. Mesmo que o País de Gales venha de 3 vitórias seguidas contra a Letônia, Gibraltar e Croácia, com maior destaque, obviamente, para o confronto direto contra a Croácia, que permitiu o País de Gales ainda sonhar com essa classificação. A última partida do País de Gales será contra a Turquia, já classificada. Então é provável que o País de Gales tenha um pouco mais de facilidade, mas ele precisa vencer essa penúltima rodada contra a seleção da Armênia. Se você é um trader por aqui, o meu recado para você é cautela. Nós não temos uma seleção que vai jogar sozinha. A Armênia ainda tem chance de se classificar. E a Armênia dentro de casa, por mais que não tenha tido, deixa eu filtrar aqui como mandante, ela não tenha tido um desempenho muito bom, foi apenas uma vitória em 3 jogos, não foi uma seleção que tomou tantos gols. E a equipe do País de Gales, como visitante, venceu apenas uma partida, tomou 3 e marcou 3 gols também. Então não são campanhas tão convincentes. Essa cotação mais baixa do País de Gales envolve, óbvio, a confiança do mercado pela vitória contra a Croácia no último jogo e também pelo fator necessidade, mas a Armênia também precisa. Então, muita cautela. Para mim aqui é um jogo
para leitura de jogo, sem inventar muita moda, para você trabalhar correção de preço. Se você é um punter, não vou te indicar a vitória do País de Gales, porque para mim é um favorito que pode se complicar. E por que eu acredito nisso? Porque as duas seleções não têm bom poderio ofensivo. O destaque principal do País de Gales, depois da aposentadoria do Gareth Bale, fica para a parte defensiva e, obviamente, para a bola aérea ofensiva. Então, é uma equipe que, se estiver atrás do placar, ela vai tentar utilizar a bola aérea para tentar encontrar o seu gol, vai alçar muita bola na área, e isso nem sempre é tão efetivo se a gente tiver do outro lado uma boa defesa. E se País de Gales estiver na frente do placar, não necessariamente País de Gales vai ter que contra-atacar. Ela pode optar por segurar a vantagem. Então pode ser um jogo um pouco mais amarrado, tá? Eu tomaria um pouco de cuidado para me envolver de um lado ou de outro sem uma cotação tão justa, tá bom? Se você quiser muito trabalhar a favor de País de Gales, se você estiver mais confiante, considere pelo menos colocar um empate, né, na situação, um empate anula, pois eu não duvido muito que a gente possa ter um jogo bastante truncado. No mercado de gols eu não vou te indicar nada, por mais que exista a necessidade dos dois lados, a gente possa ter aqui uma equipe atrás do placar se expondo muito, eu considero um cenário de vital importância para as duas equipes, caso estejam na frente do placar, uma proteção da vantagem ao invés de uma ampliação dessa vantagem, tá bom? Então eu não vou te indicar mercado de gols, inclusive eu não duvido que a gente possa ter um jogo com menos gols por aqui. Então eu vou deixar o mercado de gols de fora. 2 horas da tarde, no mesmo grupo, nós temos Croácia e Letônia, Croácia fora de casa. Não vou perder muito tempo por aqui. A Croácia precisa e deve vencer a Letônia. Qualquer resultado diferente disso seria uma grandíssima catástrofe para a Croácia, que vai enfrentar a Armênia no último jogo. Não vai ser um adversário fácil na última partida. Se a Croácia vence nessa partida de hoje, ela fica um pouco mais tranquila, principalmente se País de Gales tropeçar. Agora, eu dizer para você que a Croácia provavelmente vai vencer esse jogo, não significa que essa cotação da Croácia vai ter valor. Isso aí é uma cotação sem valor, tá? O que eu te indico por aqui? Se você é um trader, você vai conseguir encontrar oportunidade, muito provavelmente porque a Croácia deve jogar com imposição. Então o mercado vai estabilizar, você vai poder explorar esses momentos de superioridade a favor do favorito por aqui. Se você não faz ideia do que eu estou falando, você vai aproveitar essa data FIFA para aprender mais sobre trade esportivo com um curso desenvolvido por mim, do iniciante até o avançado, que eu considero muito bem elaborado. Não foi porque eu fiz, mas porque eu sou um cara muito perfeccionista e eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar, tá bom? Completamente gratuito, ele está aqui embaixo. O William sempre deixa o QR Code aí no cantinho para você escanear. Além disso, você vai aprender a trabalhar numa bolsa esportiva. E numa bolsa esportiva, em determinadas metodologias, trabalhar a favor das cotações de 1,13 não são ruins, porque você vai ter a estabilidade do mercado. Eu vou deixar aqui embaixo R$200 de bônus no seu primeiro depósito na minha parceira Betfair, que é a maior bolsa esportiva do mundo. Tá? Agora, se você é um punter, se você quer fazer algo pré-jogo, essa cotação da Croácia seca, ela não tem valor, na minha humilde opinião, por mais que a Croácia tenha vencido de goleada a Letônia na primeira rodada em casa. O que você pode fazer por aqui? A Croácia vem bastante mordida depois da derrota fora de casa para o País de Gales, que deixou a Croácia numa situação bem complexa. Então a Croácia deve tentar fazer a Letônia pagar o pato. A Letônia é uma seleção muito acessível, que teve 6 derrotas em 7 partidas e tomou 17 gols em 7 partidas disputadas. Então você pode pensar numa situação um pouco mais ousada por aqui, de um handicap asiático, pensando numa vantagem, numa vitória da Croácia por 2 ou 3 gols de diferença. Eu gosto de pensar sempre em 2 gols de diferença. Então você pode pensar num handicap menos 1,25 ou um handicap menos 1,5, que são situações interessantes. Principalmente se você conseguir esperar o jogo começar, para além da valorização dessas cotações de handicaps, você entender se a Croácia está jogando bem ou não. A outra situação é torcer para que a Croácia tenha um pouco mais de dificuldade, que é mais difícil de acontecer porque a Letônia é bem acessível. Talvez a Letônia abriu o placar, ou a Croácia não conseguir marcar no primeiro tempo, aí você pode buscar uma vitória da Croácia lá no final do jogo com uma cotação mais valorizada. Às 16h45 no grupo I, a situação de Israel é bem complexa. E, na verdade, Israel só tem uma escolha por aqui: vencer a Romênia, né? Porque nós temos na classificação Romênia e Suíça na parte de cima com 16 pontos. Em caso de empate no jogo de hoje,
Israel chega a 13 pontos e poderia até alcançar os mesmos 16 pontos da Suíça, mas Israel perde no confronto direto e a Suíça tem um jogo mais acessível nessa nona rodada com o Kosovo. É muito provável que em caso de empate a Romênia chegaria a 17, Israel ficaria com 13, Israel seria eliminado da competição. Então a chance de Israel se classificar seria vencer a Romênia, chegar a 15 pontos, vencer a Andorra na última rodada para chegar a 18 pontos e torcer para que a Romênia, principalmente, não vença a seleção da Suíça no último jogo, né? A combinação de Israel seria 2 vitórias para chegar a 18 pontos, manter a Romênia com 16 na nona rodada e na 10ª rodada torcer para que a Romênia não vença a Suíça. Imaginando que a Suíça vai vencer Kosovo, a Suíça vai chegar a 19 pontos. Se a Romênia vencer a Suíça, a Romênia também chegaria a 19 pontos, eliminando Israel. Então a combinação de Israel é um pouco mais complexa. São 2 vitórias, mas ainda tem que torcer para a Romênia na última rodada. Porém, para uma equipe que está distante, 4 pontos, ainda ter chance de classificação, é ótimo. Então, acho que Israel vai se agarrar nisso. A Romênia joga nessa partida contra Israel por um empate. Em caso de empate, a Romênia vai a 17 pontos e tira a chance de Israel de se classificar, porque Israel só joga mais uma partida. Com 13 pontos, em caso de empate, chegaria no máximo a 16. Então, Israel estaria eliminado. Então, nós temos aqui uma equipe que precisa muito, que vai jogar pela vitória, e uma outra equipe, que é a Romênia, que joga pelo empate. Eu costumo dizer que uma equipe que entra para empatar, ela tem mais chance de perder. Porém, se Israel não controlar na exposição, no tanto que ela vai para cima de forma desorganizada, a Romênia pode punir Israel nos contra-ataques. É comum a gente ver isso acontecendo. Então a gente pode ter nesse jogo erros individuais, erros de posicionamento tático e, obviamente, desespero ao longo da partida. Se você é um trader por aqui, é um jogo tenso, porque a gente não consegue imaginar o comportamento da Romênia. A gente pode imaginar o comportamento de Israel, um comportamento mais agressivo, talvez com uma imposição maior, com linhas altas, um pouco diferente do que Israel gosta de jogar, porque Israel geralmente joga mais compactado no contra-ataque. Porém, como a gente não sabe como a Romênia vai se comportar, a nossa abordagem do mercado ela fica um pouco mais travada. Se a Romênia joga mais recuada, aproveitando uma situação de empate para se classificar, um trabalho contra a Romênia pode ser um caminho mais acessível, né, ao longo do trade aqui, ao longo do primeiro tempo. Se a Romênia não se comporta tão recuada, se a Romênia vai explorar os contra-ataques para punir esse desespero de Israel, o mercado de match odds de resultado final já fica um pouco mais complexo e talvez o mercado de gols possa ser um caminho mais correto. Então tudo depende do comportamento da Romênia e como a gente não sabe esse comportamento, eu não vou te indicar nada no pré-live por aqui, do pré-jogo. Tá? Então se você é um trader, espera o jogo começar para identificar o comportamento da Romênia. Se a Romênia recuar, vale a pena ficar de olho nesse leia a pior equipe em campo, na Romênia no caso, tá? Até que você sinta um risco de uma Romênia saindo mais para o contra-ataque. Se você é um punter e vai trabalhar pré-live, o meu conselho para você é que você não faça isso. Espera também para verificar o comportamento da Romênia. Porque se você identificar uma Romênia agressiva nos contra-ataques, você pode explorar uma situação de 2 gols por aqui, né? Nós temos uma cotação nesse momento mais baixa, porém essa cotação ela vai se valorizar ao longo do jogo. E se você perceber um Israel bem controlado, bem organizado defensivamente e uma Romênia muito mais preocupada em se defender, uma dupla chance ou um empate anulo de Israel pode ser uma situação mais favorável por aqui. Afinal de contas, a necessidade nesse momento de classificação é toda da seleção de Israel. Às 16h45 no grupo B, a Holanda tenta uma vitória contra a Irlanda para praticamente garantir a sua classificação. O mercado dá uma cotação de 1,20 aqui para a Holanda. Nesse momento, a Irlanda já está eliminada. A briga da Holanda é contra a Grécia. Porém, a Grécia só tem mais um jogo para fazer e esse jogo é contra a França. Então a Grécia teria que vencer a já classificada França. Não é uma tarefa fácil, né? Mas vamos supor que a Grécia consiga vencer a França. A Grécia então chegaria a 15 pontos. A Holanda tem 12. Então para a Holanda se complicar, a Holanda teria que perder esse jogo para a seleção da Irlanda ou até empatar esse jogo e depois se complicar contra a última colocada do grupo que perdeu todos os jogos, tomou 21 gols e não marcou nenhum gol, que é Gibraltar. Então a chance da Holanda se complicar contra Gibraltar é praticamente nula. E com isso a chance de classificação da Grécia também é praticamente nula. E a Holanda pode resolver essa fatura vencendo a Irlanda.
porque se vence a Irlanda, ela também vai a 15 pontos, imaginando que a Grécia consiga vencer a França, e aí fica um empate contra Gibraltar para conseguir se classificar, e Gibraltar dificilmente vai conseguir segurar a seleção holandesa. Então veremos nesse jogo, muito provavelmente, uma Irlanda eliminada, sem tanto interesse no jogo, ou talvez jogando no seu estilo de bolas aéreas, jogo de bola longa e um jogo um pouco mais físico, defensivo, e uma Holanda com o apoio da torcida muito empenhada em marcar o primeiro gol. Tá? Então, provavelmente, para você que é um trader, essa cotação da Holanda é boa, desde que a Holanda apresente um controle no campo do adversário, com linha alta, com bola aérea. A Holanda adora bola parada para poder cabecear. A Holanda tem vários grandes jogadores, tem o Ake do City, tem o Van Dijk, não sei se vai estar disponível para esse jogo do Liverpool. Os zagueiros da Holanda são muito altos, os jogadores da Holanda são muito altos e provavelmente a Holanda vai utilizar essa bola aérea para tentar encontrar os seus gols. Tá? Então é provável que a gente tenha aqui uma boa oportunidade para trabalhar um back favorito, né? A favor do favorito no primeiro tempo, se você é um trader. Se você é um punter, essa cotação da Holanda, por mais que seja uma provável vitória da Holanda, ela não é boa. Na minha humilde opinião, existe um mundo, obviamente existe, onde a Irlanda consegue segurar a Holanda por aqui, né? Então você pode talvez esperar uma valorização dessa cotação da Holanda, ou talvez para você que seja um punter não seja um bom jogo para você fazer, né? Simples assim, não dá pra gente aproveitar todas as oportunidades. Talvez, quem sabe, esperar uma Irlanda sair na frente, para a Holanda buscar um empate ou uma virada, pode ser interessante. O mercado de handicap não é ruim, desde que a Holanda já esteja vencendo. Então, se você quiser se posicionar a favor de uma goleada da Holanda, ou se você quiser se posicionar a favor de um handicap asiático, você precisa pensar num cenário da Holanda na frente. E como existe um risco da Holanda poder sair atrás do placar, esse handicap asiático fica um pouco mais ameaçado. Então eu não te aconselho. O melhor cenário para você que é um punter é: espera, torce para uma dificuldade da Holanda para você pegar uma vitória no segundo tempo, ou torce para a Irlanda sair na frente para você pegar uma dupla chance da seleção holandesa por aqui. Acho que são os melhores cenários, tá? Trabalhar com essa cotação da Holanda não é legal. Se você pretende trabalhar o mercado de gols por aqui, na minha opinião, o melhor cenário é a Holanda na frente. Porque aí a gente teria uma Irlanda se descompactando um pouquinho mais defensivamente e a Holanda poderia aproveitar os contra-ataques. Dá para pensar no cenário de over 1,5 depois que a Holanda sair na frente? Dá. Aí esse over 1,5 passaria a ser o nosso querido over limite. Só que essa cotação de 1,20 não é legal. Então você vai esperar esse over limite bater, sei lá, 1,70, 1,80, 2, aí é uma situação interessante. Isso vai acontecer, óbvio, lá para o final do segundo tempo, nos 70 minutos de jogo. Desde que a Irlanda esteja buscando um empate e a Holanda contra-atacando para poder ampliar o resultado. Agora vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu faço questão de não focar num jogo só. Eu quero falar sobre todos esses 5 jogos das 5 horas, porque todos eles têm uma disputa e a maioria deles tem a mesma condição de disputa, né? Equipes disputando para subir, para disputar a elite do futebol brasileiro. Todos os jogos foram colocados no mesmo horário. Vamos começar por Criciúma e Botafogo. A pretensão do Criciúma, obviamente, é subir para a primeira divisão. O Botafogo já não tem nenhuma pretensão, não desce e também não sobe de divisão. Então a necessidade desse jogo fica por conta apenas do Criciúma, que tem uma cotação de 1,40. É o mercado dizendo o seguinte: eu confio que o Criciúma tenha muito mais chance de vencer o Botafogo, principalmente porque o Botafogo não disputa mais nada na competição. Se o Criciúma chega a 64 pontos, é muito provável que o Criciúma consiga uma vaga na primeira divisão, né? Porque o Criciúma, ele chegaria a 19 vitórias. Com 19 vitórias, que é um dos principais fatores de desempate, além da pontuação, é claro, dificilmente alguma equipe vai conseguir ficar na frente do Criciúma, né? O Criciúma chegando a 64, ele teria que torcer por um tropeço do Sport, né? No máximo ali é a complicação que o Criciúma pode ter. Então, se vencer o Botafogo, o Criciúma praticamente estará na primeira divisão no ano que vem, a não ser que uma catástrofe aconteça na última rodada, mas é muito provável que o Criciúma se classifique. Porém, vou levantar esse ponto e vou bater isso em quase todas as partidas com cotação baixa. Necessidade de vitória não é vitória, ok? Must win não é certeza. A gente viu a situação do Juventude contra o ABC. O ABC já estava rebaixado e o Juventude não conseguiu vencer. Tomou um cartão vermelho no começo? Tomou.
mas isso é do futebol, isso pode acontecer. Então, muita cautela na hora de se expor por aqui, sem o mínimo de embasamento. O que seria um embasamento? Você trazer para ao vivo, principalmente para entender o comportamento do Botafogo. Porque você pode pensar o seguinte, vai rolar uma mala branca aqui do Criciúma em relação ao Botafogo. Pode rolar, mas também pode rolar dos adversários do Criciúma estarem, buscando fazer com que o Botafogo tenha mais interesse nesse jogo. Então, o melhor cenário por aqui é você trazer esse jogo pro ao vivo. O Criciúma é favorito? É. É provável que vença? Sim. É certeza que vence? Não. Então, muita cautela. Se você é um trader, dá até para aproveitar se o Criciúma conseguir empurrar o Botafogo aqui para trás, estar a favor do favorito no primeiro tempo. Tá bom? Mas toma cuidado. Verifica primeiro o jogo antes de fazer alguma coisa. Mirassol e Atlético Goianiense é um jogo parelho. É um jogo difícil. E como o Mirassol tem 57 pontos, a única chance de classificação do Mirassol por aqui, para levar para a última rodada, seria vencer esse jogo. Em caso de empate, a situação do Mirassol fica praticamente impossível, porque na última rodada, com 58 pontos, ele poderia chegar no máximo a 61. E as equipes ali de cima já têm 61, muitas delas vão pontuar. Então o Mirassol teria muita dificuldade. E em caso de derrota, o Mirassol estaria eliminado, porque aí no máximo ele vai conseguir chegar a 60 na última rodada e não vai conseguir alcançar ninguém. Tá? Então, a necessidade aqui é toda do Mirassol. O Atlético Goianiense pode até empatar, não é um resultado ruim, porque o último jogo do Atlético Goianiense é em casa contra o Guarani, que acaba sendo um adversário direto também, né? Dependendo da situação do Guarani, se o Guarani vence o jogo, ele vai a 60, ele passa a ser um adversário direto. Então, o Goianiense tem um controle ali ainda na última rodada, podendo segurar o Guarani e se classificar para a primeira divisão. A necessidade, então, aqui é toda do Mirassol. Porém, se o Goianiense vence esse jogo, ele também praticamente já se classifica para a primeira divisão, assim como a situação do Criciúma. Então, é um jogo de necessidade dupla, dos dois lados. A necessidade é maior do Mirassol, mas isso não quer dizer que o Atlético Goianiense não possa também vir para jogar bola aqui, né? Então, não tem essa coisa de mala branca, vão ser as duas equipes jogando, e aqui é um jogo, na minha opinião, para correção de preço. O que é interessante nesse jogo? Se o Atlético Goianiense estiver na frente do placar, o Mirassol vai vir com tudo para cima. E essa exposição pode gerar uma oportunidade de gols. Então não duvido que a gente possa ter aqui uma situação de 2 gols. Tá? Vitória e Sport é uma situação engraçada, porque o Vitória já é campeão, o Vitória já foi para a primeira divisão, mas o Vitória tem condição de complicar a vida do Sport por aqui, né? Se o Sport empatar esse jogo ou perder esse jogo, o Sport pode ficar de fora da primeira divisão na última rodada. O último jogo do Sport vai ser em casa contra o Sampaio Corrêa. Nesse momento, o Sampaio Corrêa ainda tem chance de escapar do rebaixamento, então não vai ser um jogo fácil. É um jogo mais acessível, mas não é um jogo fácil. Então eu acredito que é um jogo de tensão maior aqui, porque o Vitória é jogo de festa, né? Jogo de título, de encontrar a torcida, e pro Sport é um jogo que o Sport precisa pelo menos empatar. Se o Sport empata, como ele vai enfrentar o Sampaio Corrêa na última rodada, o Sport ainda tem chance de classificação. Desde o Atlético Goianiense, o Juventude e o Criciúma não vencem, mas ficar torcendo para a combinação do resultado dos outros nem sempre é tão bom, né? Então o Sport precisa fazer a parte dele. Como o Vitória já tá tranquilo, leve, pode ser um jogo de gols, viu? Pode ser um jogo para pelo menos 2 gols por aqui, porque o Sport vai querer e o Vitória pode aproveitar os contra-ataques. Juventude e Ponte Preta é outra situação de odd baixa por conta do must win, por conta do mercado entender que o Juventude tem muito mais chance de vitória por aqui, só porque a Ponte Preta está disputando contra o rebaixamento. A Ponte Preta aqui está com 38 pontos, ainda tem risco de cair, e o Juventude precisa da vitória para praticamente também confirmar sua vaga. O último jogo do Juventude vai ser fora de casa contra o Ceará, que assim como o Botafogo de Ribeirão, não tem mais nenhuma pretensão por aqui. Só que não se esqueçam que na última rodada a Juventude também tinha um grande must win, uma grande possibilidade de vitória, uma necessidade de vitória, porque enfrentava o já rebaixado ABC e não venceu. Então, muita cautela, tá? Não existe certeza nenhuma por aqui. O adversário, ele tá brigando por uma situação diferente, mas a Ponte Preta não é boba, tá? Então, 1,50 para mim, pro Juventude, não é uma cotação tão boa para você explorar no pré-jogo. Espera o jogo começar antes de fazer alguma coisa. E como aqui a gente tem necessidade dos dois lados, também é um jogo que a gente pode ter uma situação de 2 gols. Cuidado com essa cotação baixa. Tá? Eu tô vendo algum favorito baixo se complicar nessa rodada da Série B. O outro jogo é Vila Nova e Ceará. A situação do Vila Nova é muito parecida com a situação do Mirassol, só que ela tem um ponto a mais. O Vila Nova precisa vencer o Ceará para chegar a 61 pontos e na última rodada o Vila Nova enfrenta o ABC, já rebaixado. Lembrando,
Juventude foi lá, também disputava para subir e não venceu o ABC. O ABC tem muita dificuldade de marcar gol, mas conseguiu segurar o Juventude. Mas, como é um adversário no papel e o papel aceita tudo mais acessível, o Vila Nova com 2 vitórias teria uma grande chance de classificação. Não é uma certeza, mas a chance aumenta. Se ela vence as 2 partidas, ela vai a 64 pontos e aí poderia sim disputar contra outras equipes por aqui. Mas isso só vai funcionar se o Vila Nova vencer o Ceará. Então nós temos de novo um mercado acreditando muito num time que precisa de mais, porém necessidade não é certeza. O Ceará não é bobo e pode complicar a vida do Vila Nova por aqui. Cautela, tá? Para mim, um desses favoritos aqui pode acabar se complicando, porque, como eu estou dizendo, além da necessidade, nós temos o nervosismo. E principalmente nesse jogo do Vila Nova e naquele jogo do Criciúma, as 2 equipes adversárias não brigam por mais nada, então eles estão leves. E essa leveza pode significar alguma complicação aqui para o favorito. Para a gente finalizar, Campeonato Brasileiro Série A, o jogo atrasado entre Fortaleza e Cruzeiro. Lá no início eu já detalhei as brigas, né? Fortaleza ainda tem uma chance de disputar a Libertadores, mas é bem difícil, porque a campanha do Fortaleza pós perda de título para a LDU foi uma campanha ruim. Depois do jogo contra a LDU, o Fortaleza perdeu para o Galo, perdeu para o Flamengo, empatou com o CAP e perdeu para o Cuiabá. Então foram 3 derrotas e um empate. E a distância do Fortaleza para a equipe do Flamengo, que aqui tem 57 pontos, é uma distância considerável, são 14 pontos. Então se vence a equipe do Cruzeiro, depois se vence o outro jogo atrasado, o Fortaleza pode chegar assim numa situação um pouco mais próxima, mas teria que fazer uma campanha da rodada 34 para frente muito boa e ainda torcer para uma combinação de resultados. Então não é fácil. A situação do Cruzeiro é ainda pior, porque o Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento. E ele está se agarrando nessa situação de 2 jogos atrasados para tentar fugir o mais rápido possível dessa situação. Só que se o Cruzeiro não vencer esses 2 jogos, o Cruzeiro vai ficar numa situação bem difícil, porque o Vasco ainda tem um jogo atrasado também e está com 40 pontos. O Bahia tem 38, o Santos já tem 42, então o Cruzeiro precisa pelo menos pontuar fora de casa para tentar utilizar essa carta na manga, esse trunfo, e conseguir escapar desse rebaixamento. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Fortaleza que já foi melhor dentro de casa. As últimas partidas do Fortaleza em casa não foram tão boas assim. O número de vitórias do Fortaleza é alto. O time sai até na frente do placar com bastante facilidade, mas foi uma equipe que sofreu gol com frequência. Fortaleza, na média, sofreu 1 gol por jogo, ou seja, todas as partidas, na média, o Fortaleza sofreu 1 gol. O Cruzeiro é 8-80. Ele tem o pior ataque da competição, falta um goleador urgente no Cruzeiro, mas tem a melhor defesa, né? O Cruzeiro joga melhor fora de casa do que dentro, né? Tem um número de vitórias razoável, sai na frente do placar também com bastante frequência, não sofre tanto gol, né? Não chega a uma média de 1 gol por jogo, porém o Cruzeiro não consegue marcar com tanta facilidade. O primeiro tempo do Fortaleza não é bom, não tem um número de vitórias tão grande, toma a mesma quantidade de gols, o Cruzeiro inclusive vence mais, perde menos e marca mais gols do que o Fortaleza no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vojvoda dá um jeito na equipe, o Fortaleza melhora os números ofensivos, né? Praticamente quase triplica o número de gols marcados, mantém uma média de gols sofridos, aumenta o número de vitórias e reduz um pouco o número de derrotas. E o Cruzeiro já passa até o pior momento aqui na segunda etapa, chega a 50% de derrota e passa a sofrer mais gols do que marca. A bola aérea do Cruzeiro é um pouco melhor do que a do time do Fortaleza, mas o Cruzeiro está longe de estar ali na primeira prateleira dos times que mais marcam nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, a necessidade é dos 2 lados. Então, muita cautela na hora de criar algum tipo de expectativa, algum tipo de viés. O Cruzeiro está disputando lá embaixo, o Fortaleza está no meio da tabela. Cuidado, tá? Porque primeiro que o Fortaleza está numa má fase, não vem jogando bem depois da perda do título. O Cruzeiro não tem uma defesa ruim e o Cruzeiro costuma jogar melhor fora de casa do que dentro de casa. O que falta para o Cruzeiro é um goleador. E o Cruzeiro também está com alguns desfalques. Se eu não me engano, o Cruzeiro tem 3 desfalques para esse jogo e um deles é o Lucas Silva na meiuca, tá? Então dá para trabalhar aqui com correção de preço, com compra e venda de probabilidade sem tanto viés assim. Se você é um punter, você até pode criar uma expectativa do Fortaleza jogando em casa contra um time do Cruzeiro que está desfalcado, com dificuldade, que está brigando contra o rebaixamento. Mas, de novo, eu esperaria o jogo começar para tomar alguma decisão, porque o Fortaleza não vem bem nos últimos jogos. 3 derrotas e um empate. Então a melhor atitude que você pode ter é esperar o jogo começar para tomar a sua decisão. Independente se você quer trabalhar
contra ou a favor do Fortaleza, ou contra ou a favor do Cruzeiro, tá? O melhor dos mundos é você esperar ali 15, 20 minutos do primeiro tempo para entender o comportamento das duas equipes. O penúltimo jogo do Cruzeiro fora de casa, por exemplo, que foi contra o São Paulo, onde ele perdeu, o Cruzeiro fez um excelente primeiro tempo. Então as primeiras etapas do Cruzeiro costumam ser boas. Então se você bem só focado no Fortaleza, porque ele é favorito, você pode ter um Fortaleza desempenhando pior no primeiro tempo. Então tenha um pouco de cautela, talvez um pouco de paciência antes de tomar a sua decisão. Como a necessidade aqui é dos dois lados, mesmo o Cruzeiro tendo uma dificuldade de marcar gol por aqui, eu gosto muito de pensar ao vivo num cenário de over 1,5 gols. O Cruzeiro tem dificuldade, cria, mas tem dificuldade de colocar a bola para dentro, mas tem uma necessidade imensa de vencer e vai para cima, principalmente agora com a troca de treinador. Paulo Autuori está na frente da equipe e no futebol brasileiro não tem nada mais forte, não tem nada que faça efeito mais rápido do que a troca de treinador para uma equipe mudar completamente de ânimo, tá? Então o Cruzeiro pode ter aqui um desempenho um pouco melhor com a troca de treinador, mesmo com a ausência de alguns jogadores, né? E o Fortaleza, como também precisa e ainda mantém aceso essa chance de ir para a Libertadores, quem sabe até uma possibilidade de ambas marcam sim, que está com uma cotação bem interessante. Bom, para finalizar, temos alguns jogos extras, mas não são jogos assim tão interessantes, afinal de contas a gente já tem uma grade bem cheia nesse sábado, né? Dos jogos que eu não comentei, a gente tem Bielorrússia contra Andorra. Bielorrússia é muito mais time, provável que vença, mas não briga por mais nada. A França contra Gibraltar não tem nem cotação, né? Tá 1-0-0, nem 1-0-1, tá? Então mesmo que a França coloque o time 3 aqui, a França deve golear Gibraltar dentro de casa. A Suíça contra o Kosovo é uma provável vitória da Suíça, mas toma cuidado porque a Suíça já está classificada, porque a Suíça vence no confronto direto a equipe de Israel. Então é muito, muito difícil de imaginar uma Suíça se esforçando tanto, a não ser que seja para presentear o torcedor, né, com uma boa atuação. Então muita cautela por aqui. Muito obrigado então pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal que me ajuda bastante e a gente se vê nesse domingo. Um grande abraço, fica com Deus e falou!